Bem-vindo, povo de Deus, à nossa segunda aula do curso Pregador de Excelência 2.0. Na primeira aula falei os 5 pontos de um pregador e hoje eu vou falar como preparar um esboço. Antônio, como preparar um esboço? Como preparar um esboço de pregação? O esboço de pregação ele é mais formado para pregadores, né? As pessoas elas dizem assim, elas focam tanto em esboço, tanto em focação. Porque o esboço ele te dá uma qualidade de mensagem. Se você se preparar antes, melhor é. Mas o esboço ele tem que estar sempre no preparo. Eu não posso preparar um esboço se eu não estiver preparado. Por quê? O pregador ele tem que estar apto a isso. O esboço ele vai preparar você. Mas como eu vou fazer um esboço, Antônio? Primeiro, mensagem central e mensagem. Primeiro, texto central. Segundo, texto no meio da mensagem. Como assim? Eu vou dar um exemplo de vários outros esboços que eu já preparei. Eu já preparei muitos esboços na minha vida, então, como pregador, eu posso falar para vocês. Eu tenho aqui, ó, eu tenho tudo isso aqui de esboço, quase, ó. Você tem uma noção, ó, de esboço, ó. Isso aqui, de esboço, preparado. Mas eu vou dar um exemplo para vocês, porque aula sem exemplo não é aula. Se eu não mostrar para vocês aqui na prática, que eu vou mostrar para vocês, vocês não vão conseguir montar um esboço. Então, fique comigo nessa aula, vocês vão aprender como preparar um esboço. Voltamos à nossa aula, continuamos na nossa aula. Estou aqui com o meu caderno, a qual eu irei preparar o esboço. Vamos lá. O que é versículo central? Versículo no meio da mensagem. O que é versículo central e o que é versículo no meio da mensagem? Versículo central é o primeiro. Vamos dar um exemplo aqui. Mateus 7. Primeiro. Mateus 7 primeiro é um dos cursos mais assim que as pessoas hoje elas usam Mateus 7, elas usam Mateus também 6, usam os versículos, mas eu vou dar de exemplo. O que tem a ver em Mateus capítulo de número 6? O que tem a ver de Mateus capítulo número 7? Não julgueis para que não seja julgado. O que você vai acrescentar? Um versículo que se encaixa com esse. Mas tem, Antônio, tem 1 Coríntios ou 2 Coríntios. Vou botar os dois aqui, eu não me lembro de cor. Por que eu vou botar esses versículos? Porque aqui diz não julgueis, em Mateus 7. Já em 2 Coríntios ou 1 Coríntios, 1 ou 2 Coríntios vai falar, se nós vamos julgar até os anjos, por que nós não julgamos as coisas mínimas? Esse contexto dessa mensagem, ela está nos explicando algo. Mas calma aí. Calma. Seu esboço tem que estar preparado. Ó. Continuando o esboço. Vou botar a anotação aqui. O esboço ele é formado de 2 a 3 versículos, mas você tem que dizer o que você vai falar na mensagem. O esboço tem que estar preparado. Ah, Jesus disse que não julgueis, não podemos.
julgar. Jesus disse: não podemos julgar, porque não julgueis é a mesma coisa que você dizer não julgueis, não julgueis. É que é a mesma coisa, não pode julgar. Não pode julgar. Então, ou seja, mas está escrito em Coríntios que vamos julgar até os anjos. Então você vai entender. Nessa parte do versículo, você vai entender que é um versículo. Aqui, Paulo está falando de um versículo escatológico. Entenda isso. Ó. Aqui Paulo está falando de escatologia. Olha só o que Paulo falou aqui. Vejamos que nesse aqui de Coríntios, o 1 Coríntios, o 2 Coríntios, ele falou uma mensagem escatológica, que fala sobre o julgamento final, o juízo final. Se você entender essa mensagem, você vai ver o que Paulo disse sobre isso, que fala, se vamos julgar até os anjos, por que não podemos julgar o mundo? Isso aí é no juízo final. Agora, o que Jesus quis dizer com a mensagem não julgueis? Para olhar para si mesmo. Para si mesmo. Ou seja, Jesus disse para olhar para si mesmo primeiro. Ou seja, Jesus disse para olhar para si mesmo primeiro. Aqui está o contexto dessa mensagem. Porque você vai analisar uma mensagem escatológica, você vai querer pegar uma mensagem escatológica com uma mensagem de examinar a si mesmo. Porque se você pegar essa mensagem, você não vai ter uma ideia. Porque quando fala em examinar a si mesmo, a maioria das pessoas não quer examinar a si mesmo hoje em dia. Ah, eu mando em mim mesmo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não querem mais assim se examinar. Por quê? Porque quando fala a si mesmo, não se examinam mais. Não fazem mais, não se cuidam mais, não oram mais. Ah, mas o meu irmão tá pecando, mas tu não olha para dentro de si. Aí que tá. O pregador que não sabe olhar para si mesmo não pode pregar. Se tu não pode olhar, se o pregador não olha para si mesmo, não vê os erros que comete, não pode pregar. Porque tu tem que pregar uma coisa que você vive. Ou seja, para pregar uma coisa que você vive, você tem que olhar para dentro de ti. Porque esse é o contexto da mensagem. Se você vai pregar Mateus 7, mas tem um porém, a gente pode encaixar essa mensagem de Mateus 7, 1 Coríntios, 2 Coríntios, numa mensagem de consolo e exortação. Olha só, eu vou transformar para vocês essas duas mensagens aqui nessa aula em consolo e exortação. Vai ser mais simples do que você pensa. Vai ser um pouco mais simples do que você pensa. Vamos lá. Vamos continuar. Ó, primeiro nós temos Mateus 7, verso 1. Sempre coloque em cima o tema esboço, ok? Já me esqueci de botar aqui. Mateus 7.
Ó, Mateus 7 ou 1 Coríntios ou 2 Coríntios. No finalzinho desse versículo do capítulo 7 vai dizer: não dei aos cães o que é santo. O que é santo. Aonde nós vamos encaixar essa mensagem? Calma aí. Aí, no meio dessa mensagem diz: hipócrita, olha para si, olha para o seu erro, olha para o seu olho, depois cuidarás da trave do olho do teu irmão. Olha para si, hipócrita, olha para si primeiro. Eu vou botar assim, mas tem traduções assim, diferente. Depois cuidarás do irmão. Olha só, peguemos um contexto de não deis aos cães o que é santo. Hipócrita, olha para si, depois cuidarás do orgueiro do olho do teu irmão. E agora, o que tem a ver agora 1ª, 2 Coríntios? Tem tudo a ver. Irmãos, é 1 Coríntios 6. Ó, olha só o que diz aqui. Usa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos, perante os santos? Não sabeis vós que vós, os santos, hão de julgar o mundo? Ó, julgar o mundo. Ó, aqui continua. Ora, se de modo deve ser julgado por vós, porventura, indigno de julgar as coisas mínimas, julgar as coisas mínimas. Vamos continuar, calma aí. Mas não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Os anjos. Então, ó, percebeu que a mensagem aqui fala, ó, não deis aos cães o que é santo, mas também olha aqui, ó, em Mateus fala, na primeira parte, não julgueis. Mas Paulo diz, julgar os anjos. Olha só, Paulo diz, julgar os anjos. Lembrando que Paulo viu o terceiro céu. Quando você vê que Paulo viu o terceiro céu, você consegue. Então,
Eu peguei o contexto de Mateus 7. Mateus 7 é uma palavra de cuidado com o seu irmão. Ó, Mateus 7 se refere a uma palavra de cuidado. E o que quer dizer 1 Coríntios, irmão Doni? Exortação. Exortação. Por quê? Uma mensagem, peguei, ó, uma mensagem de consolo e outra de exortação. Você encaixa isso na pregação, você vai ver o impacto. Porque você vai encaixar duas mensagens, uma central e uma no meio. Por quê? Você vai ler, por exemplo, Mateus 7 primeiro, que a mensagem é o livro central. No meio você vai ler 1 Coríntios 6. Primeiro, você vai ver que você vai encaixar essa mensagem em uma forma de consolo e uma forma de exortação. Por quê? Você vai entender o contexto da mensagem. Quando você entende o que é pregar, você se dá bem. Porque quando a gente entende a pregação, entender a pregação é a mesma coisa, irmãos. Se você não entender o contexto da pregação, você não vai conseguir pregar. Tem que ter texto e contexto. Tem que ter texto e contexto. A tua mensagem tem que ter texto e contexto. Como é que você vai ler só o texto? Dará o quê? O máximo a mensagem. 5 minutos. O máximo dessa mensagem. Só o texto, 5 minutos. Olha só. E o contexto? O contexto, mensagem completa. Porque se você lê o texto e o contexto, se você só lê o texto, você não vai entender a mensagem. E se lê o contexto, ninguém vai entender uma mensagem que tem só o texto, tem só o contexto. As pessoas, elas têm a mania de ir para o púlpito e pregar 5 minutos. 5 minutos é a mensagem do povo de hoje. Aonde que nós vamos parar, meu Deus? 5 minutos é a mensagem do povo de hoje em dia. Eles encaixam a mensagem com mensagem. Meu irmão, se a sua mensagem é 5 minutos, 5 minutos só, palavra de introdução é. Palavra de introdução. Porque a mensagem dura quanto, mais ou menos? 45. Às vezes 57. Às vezes dá 1h20. Por quê? Se você pregar 1h20, você vai ter uma pregação completa. 55, pregação completa. 57, dá uma mensagem completa. Mais 5 minutos, palavra de introdução.
Então é palavra de introdução, amigo. Quando você pregar uma Bíblia, sabe o que é a pregação de Jesus? Não era pouca, não. Era bastante. Mas muitos estão pregando só isso aqui, ó. Só isso aqui, 5 minutos. Meu amigo, se você pregar 5 minutos, como você vai edificar as duas mensagens que eu falei aqui? Ó, Mateus 7, verso 1. Se você quiser encaixar duas, versículo central e versículo no meio da mensagem. 1 Coríntios 6, primeiro. Você tem que saber encaixar esses dois versículos. Mas em 5 minutos não dá para te explicar os dois versículos. Tu vai ter que explicar ainda no meio da mensagem o segundo versículo. Ou seja, você vai ter que ter uma base de uma mensagem estruturada. Tenha estrutura no seu ministério. Ah, Antônio, não tem estrutura porque só falo de mim. Ah, eu não tenho estrutura porque falo de mim. Então, não vem para ministério, irmão. Estrutura é a base, ó. Estrutura é a base. Então, você tem que ter uma estrutura na sua mensagem. Tem que ter uma estrutura. Você tem que ver da onde eu peguei o ponto da mensagem. O ponto da mensagem. Onde eu peguei o ponto da mensagem? Foi Deus que me deu a mensagem ou fui eu que escolhi? Se foi você, a mensagem não terá efeito. Não terá efeito. A mensagem não terá efeito. Como assim, Antônio? Se a mensagem não vai ter efeito, meu amigo, se a mensagem não tem efeito, meu amigo, não foi dada por Deus, porque a mensagem dada por Deus terá efeito. Mas quando a mensagem é dada por Deus, causa o que, Antônio? Causa impacto. Aonde? Nas pessoas. Mensagem dada por Deus causa impacto. Porque quando a mensagem é dada por Deus, analise. Quando a mensagem é dada por Deus, causa impacto. Porque se a tua pregação for lógica, preparação e qualificação e não ter a base que é o próprio Deus que deu a mensagem, não vai ter essa qualidade, não vai ter efeito. Não vai ter efeito. Se não tiver efeito, como você vai pregar? Se não tiver efeito, como você vai pregar? Porque a tua mensagem tem que ter uma ordem de Deus. Se a tua mensagem não tiver uma ordem de Deus, amigo, você não vai conseguir pregar. E aí essa mensagem fica como? A sua mensagem fica confusa. Porque você não sabe. A pessoa não entendeu o que você pregou. A pessoa não entendeu nem o que você falou. O que você falou, se a pessoa não entendeu, a mensagem não teve o que eu acabei de dizer. Impacto. Porque a mensagem que dá o impacto, ela causa um efeito aonde? Aonde é que causa efeito?
Aonde? Nas pessoas. A mensagem dada por Deus, sim, vai causar impacto. Vai dar uma habilidade de mensagem melhor. Aí você vai ver o que é mensagem, porque essa mensagem está sendo estruturada. Ó, a sua mensagem tivesse aqui estrutura, qualificação, preparação, também o tempo de carga horária dela, porque a mensagem tem que ter carga horária. A mensagem tem que ter uma carga horária, então entenda isso. Tem que ter uma carga horária. Se a sua mensagem não tiver a carga horária, como você vai pregar? Se a sua mensagem não tiver a carga horária. Entende isso aí, meu amigo? Tem que entender, porque senão você não vai conseguir edificar, estruturar, preparar a sua pregação, porque tem que ter uma qualificação para o ministério. O ministério da palavra. O ministério da palavra. Se o seu ministério é da palavra, estude. Estudar o quê? Estude teologia. Estude a Bíblia. Faça a meditação da palavra. Vai te ajudar. Tanto a teologia, tanto como a Bíblia, são cursos ligados com Deus. Você vai estudar os dois, a Bíblia e a teologia. Você vai fazer um curso em teologia, você vai ter o quê? Formação. Você vai ter a formação, porque aí você vai ser que levar a mensagem que você pregou. Então hoje, o que eu queria ensinar a você é que você tenha essa habilidade, tenha essa preparação, porque se você não tiver uma preparação, você não vai chegar longe. Você não vai longe, meu amigo. Você não vai longe. Para ir longe tem que estudar. Alguns requisitos. Então tem que estudar bastante. Tem que ter estudo. Tem que ter preparação. Tem que ter base. Tem que ter estrutura. Tem que se preparar. Tem que se qualificar. Se qualificar para o quê? Para o ministério. Para o ministério da palavra. Um ministério sólido e que vai ser duradouro. Se o seu ministério for sólido e duradouro, vai durar. Por quê? Porque você vai ter uma mensagem de qualificação, estrutura e preparação. Você vai estruturar o seu ministério. Porque o ministério estruturado é um ministério bem preparado. E o ministério bem preparado, ele causa, o que eu falei, impacto. Então o ministério tem que causar impacto. Lembrando, tem que ter estrutura, tem que ter base, tem que ter pensamento. Você tem que saber preparar. E a mensagem nunca tem que ser 5 minutos. Então você tem que aprender isso. A sua mensagem não precisa ser 5 minutos. Tem gente que vai para o púlpito e prega 5 minutos. Como é que a sua mensagem vai causar impacto nas pessoas? Como é que a sua pregação vai causar um impacto diferente? Aí para você pregar, a sua mensagem tem que causar um impacto. Tem que causar impacto nas pessoas. Você tem que ver que a sua mensagem é sólida. Sólida. E o seu ministério tem que ser duradouro. O ministério da pregação tem que ser duradouro, tem que ser grande. Você tem que saber estruturar a sua mensagem. Tem que ter aí uma estrutura. Tem que ter uma baita estrutura. Porque se você não tiver estrutura, se você não tiver base, se você não tiver estrutura, base, preparamento, você não vai chegar aonde muito pregador quer chegar. Aonde muito pregador quer chegar, irmão Antônio? As agendas lotadas. Agenda lotada. Compromisso com o ministério. Compromisso a viajar pregar. Você tem que ter uma preparação para o seu ministério. Você tem que ter uma baita preparação. Porque Deus vai levantar você para fazer a diferença. Então, se Deus vai levantar você para fazer a diferença, você tem que estudar e muito. E muito. Muita teologia, muito curso básico, muito curso médio, muito bacharelado. Você tem que ter a formação teológica completa. Você tem que ter completa a sua formação teológica. E aí você vai ver o que é estudo teológico. Então,
Era isso. Terminamos a nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.